A obediência sempre foi questionada, desde que o mundo é mundo. Até quem não aceita ter que obedecer alguém, nem aos próprios pais. Hoje é quarta-feira, 14 de fevereiro, e vamos descobrir juntos a luz da Bíblia. Em nossa vida, vivemos muitas experiências. Nos envolvemos em muitos relacionamentos, começando pela família. Nosso primeiro contato ao chegarmos ao mundo são com os nossos pais. É nessa relação que aprendemos a ter dependência e a obedecer. Devido nossa natureza carnal e de pecado, somos levados à rebelião e não gostamos muito de obedecer. Mas quando entendemos que ao obedecer somos os mais beneficiados, damos mais valor àqueles que nos exigem obediência. Você pode questionar se precisa mesmo obedecer, pode até defender a ideia de liberdade, que, a grosso modo, a obediência anula. Quando obedecemos, nos colocamos num degrau de segurança. Mas vou te apresentar um episódio que a Bíblia nos apresenta em Números 21, 9. Me acompanhe. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Esse episódio foi muito marcante na vida dos israelitas, quando estavam lá no deserto. O período foi marcado por muitas murmurações. Israel foi um povo reclamão mesmo. Nada estava bom para eles. Diante dos obstáculos, não tinham paciência nem confiança em Deus. Mesmo tendo em sua memória muitos livramentos ocorridos no decorrer da jornada. No episódio relatado no texto de hoje, eles reclamaram tanto de Deus e de Moisés que Deus mandou serpentes que mordiam o povo tão ferozmente que morriam. Quando perceberam que haviam desagradado a Deus, já era tarde demais. Muitos já tinham morrido. Foi quando recorreram a Moisés, suplicando-lhe misericórdia, que ele fosse até Deus clamando por eles. Moisés falou com Deus e recebeu a ordem. Fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Só havia um meio de sobreviver ao ataque das serpentes. Era obedecer à ordem de Deus e olhar para a serpente de bronze que estava numa haste. O milagre não estava no objeto da serpente em si, mas sim na obediência à ordem de Deus. Precisamos aprender a confiar no que Deus está pedindo. Em nossa trajetória, quem já não questionou uma ordem? Uma ordem dos pais ou até mesmo de Deus? Por rebeldia, insensatez, enfim, por pura insanidade mesmo. No final da história, bate aquele arrependimento pelas consequências funestas da escolha errada, contrariando aos pais ou até mesmo a Deus. A obediência pode nos salvar de sérios problemas, consequências que por vezes podem ser fatais. O que Deus nos pede em Sua palavra é que obedeçamos sem questionar. Ele sabe de tudo, nos conhece perfeitamente e sabe o que é melhor para nós. Precisamos confiar e obedecer. Aquela serpente no deserto não tinha valor algum, mas fazia uma referência ao Filho de Deus, Jesus Cristo, que seria levantado no Monte Gólgota, numa cruz, anos depois, para salvar toda a humanidade. Hoje Cristo está dizendo: olhe para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida eterna está nele, precisamos olhar fitamente a ele. Precisamos olhar com os olhos fixos em Jesus, obedecer seu pedido, sua palavra e sermos curados da doença do pecado. Talvez eu esteja falando com alguém que está com os olhos em outro lugar, menos em Jesus. Ele está te chamando, convidando a olhar para a cruz e ser curado. O que você vai fazer diante dessa oportunidade? Me diga aqui nos comentários o que vai fazer para fixar seus olhos no Senhor Jesus? Vamos orar. Queremos, ó Pai, nesse dia ouvir o convite de Cristo Jesus, olhar para a cruz, olhar para Ele e sermos curados. Que possamos aprender a obedecer, sem questionar, abandonar a vida de rebeldia, contrariando assim diz o Senhor.
Os entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães e te vejo amanhã.